Olá, pessoal! Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre os 5 principais desafios enfrentados pelas pequenas empresas. Tenho certeza que se você é empresário, você já passou por alguns desses desafios ou está passando. E aí, se está passando, fica ligado aqui com a gente que a gente vai te ajudar. O primeiro grande desafio que a gente mais vê os pequenos empresários enfrentarem é ficar apagando o incêndio e acabar esquecendo do planejamento. Mas o que é esse apagar incêndio, Renata? Gente, apagar incêndio é o que a gente fala quando o dia corre e aí você pensa assim: nossa, eu não fiz nada do que eu tinha me planejado. É literalmente isso. O tempo inteiro alguém te chama e aí você tem que parar o que você ia fazer e aí acaba que o que você deveria ter feito realmente você não fez. Passou o dia, você está esgotado, fez muita coisa, mas não fez nada que realmente você queria fazer, que era uma estratégia de crescimento ou que era algo muito importante para o crescimento da empresa. Você ficou ali resolvendo os pequenos problemas que apareciam o tempo todo. E eu sei que quando a gente está nessa situação é muito difícil sair. Porque os pequenos problemas, eles acontecem e a gente precisa resolver. A gente não pode ignorar eles, certo? Então, só que eles vão acontecendo e aí cada vez mais as pessoas começam a recorrer a você. Quando você vai ver, você não consegue mais deixar a empresa ou você pensa, se eu não estou nessa empresa aqui, nada anda. Muita gente tem essa dificuldade. Nesse caso, os pequenos incêndios eles acontecem porque a gente acaba não delegando. Acaba que quando o empresário, principalmente no início, faz um pouquinho de tudo. Ele é financeiro, ele cuida de produção, ele cuida das vendas, ele pensa na estratégia e aí todo mundo acaba recorrendo a ele porque ele sabe realmente um pouquinho de tudo ou ele domina aquilo e as outras pessoas que você contratou não sabem e elas acabam tendo que recorrer a você para saber como fazer e recorrem sempre à mesma pessoa, ao empresário. Por isso ele fica apagando incêndio o dia inteiro. Então, nesse caso, o ideal é a gente capacitar as pessoas para que elas consigam resolver o problema pensando sozinha. Eu sei que é difícil, eu sei que imaginar às vezes que as pessoas vão resolver aquele problema que já está todo resolvido na sua cabeça. Às vezes você sabe a solução, mas para que você delegue, você precisa dar espaço para essas pessoas pensarem, senão elas nunca vão pensar por si próprias, nunca vão resolver os problemas sozinhos. Então, a primeira coisa a se fazer é capacitar essas pessoas para que elas consigam resolver os problemas, porque não adianta nada você querer que elas resolvam se você não deu a capacidade delas resolverem. O nome já próprio diz, capacitação, elas têm que ter a capacidade de resolver isso. Primeira coisa. A segunda coisa é que você tem que dar espaço para elas pensarem. E aí entra você estar do lado, mas não interferir. Até certo ponto ali, você deixa ela pensar para ver como ela resolveria. Às vezes ela vai trazer até uma solução melhor do que você tinha pensado, porque ela tá com a cabeça fresca, ela tá pensando só naquilo ali, porque senão você vai ficar o dia inteiro apagando incêndio e não vai conseguir planejar nada. O segundo maior desafio é as contas não fecharem. Isso é muito comum nas empresas, por quê? Acaba que quando a gente é pequeno, faz ali tudo no papel ou numa planilha e aí as coisas ficam meio bagunçadas. Você começa a perder a noção de quem já pagou, quanto já pagou, se troca um celular, se perde um backup, acaba esquecendo tudo. Com isso, você acaba perdendo muito dinheiro. Ou às vezes por não saber calcular, o dinheiro tá indo por um lado que você não tá vendo. Então, fechar as contas, que é quando a gente olha ali no final do mês, faz aquele balanço e sobrou dinheiro, normalmente esse é o indicativo dos empreendedores de que tá tudo dando certo. E aí, quando as contas não fecham, você achou que tinha mais a receber, mas no final das contas não recebeu, ou você achou que tinha menos coisas para pagar e aí surgiram muitas coisas no meio do caminho, isso é um grande problema e ele pode afundar a sua empresa. O ideal nesse caso é olhar por 3 ângulos que a gente tem, que é
o que está entrando, o que está no meio do processo e o que está saindo. Tenho certeza que o dinheiro ele está sendo escoado ou ele está se perdendo em algum desses 3 pilares, que é o que está entrando, que você está recebendo dos seus clientes. Então, por exemplo, se eu estou recebendo em dia, se os meus clientes eu tenho tudo anotado, aí eu consigo cobrar eles, porque imagina, se já é difícil pra gente lembrar o que a gente comeu ontem, você imagina lembrar de clientes que tiveram parcelamento de 6 vezes. Você não lembra mais se ele pagou a 3ª parcela, se não pagou, às vezes ele pediu um adiamento e aí o período foi rolando e você esqueceu daquilo. Por isso que é muito importante a gente ter isso tudo muito bem gerenciado, para que você consiga saber exatamente quem está te devendo, quando vai pagar, qual que é a previsão de receitas, de entradas para o futuro, que aí a gente consegue se planejar. Ou o problema está no meio ali, que é na produção, então tá tendo um desperdício muito grande, ou produtos que você está comprando estão ficando encalhados. Isso pode ser um grande problema. A gente já falou isso sobre o giro de estoque, que estoque é também dinheiro. Então, se quiser ver, tem aqui no card. Mas ele pode estar nesse problema, no meio ali da produção, ou pode estar na saída do dinheiro, que é onde você está fazendo as compras, então o custo está muito alto, ou calculou errado o produto, você está adiantando muitos fornecedores, acaba que você não está conseguindo fluxo ali de caixa, fechar a conta. Por quê? O fluxo de caixa, ele é esse ciclo que a gente faz de compra. Para aí a gente vai receber essa mercadoria do fornecedor, porque pensa, você faz uma compra, até você receber, já está contando às vezes a boleta do fornecedor, até você produzir, demora mais um tempo e até você conseguir vender e o seu cliente te pagar é mais outro prazo. Então esse período aí, esse ciclo, e ele varia muito, porque, por exemplo, se você está comprando e o seu fornecedor não está te dando prazo longo, mas você está vendendo com prazo longo, isso uma hora a conta não fecha. Por quê? Você está pagando muito rápido para o seu fornecedor e o seu cliente está te pagando muito demorado. Então, o ideal é você analisar. E o terceiro problema tem muito a ver com essas 3 frentes que eu falei sobre compras, produção e as vendas, e ele está muito ligado a vendas, que é o cliente pedir muito desconto. Eu sei que quando a gente é pequeno, tem um certo receio de não vender, fica meio na mão do cliente, mas isso é muito problemático porque acaba que o cliente pede desconto, porque se ele for um bom negociante, ele vai te pressionar e você, com medo de não fechar essa venda, com medo das suas contas chegando ali, você se sente encurralado e aí começa a dar desconto, fazer prazos longos de pagamento e o fluxo de caixa fica prejudicado nesse caso. Então, a gente não pode dar desconto sem prever como que vai ser o nosso fluxo de caixa. Então, será que eu posso dar prazos tão longos? Será que eu posso dar desconto? E qual que é a melhor forma, de eu agradar esse meu cliente? Porque existem N maneiras, como desconto, brinde, prazos maiores, poderia uma devolução, o cliente retornar, como consignado com a mercadoria. Então, você tem que analisar o que vai ser melhor para a sua realidade. Porque se eu virar para você e falar assim, olha, dar desconto é muito prejudicial, você deveria dar brindes. Mas, às vezes, a sua margem de lucro ali, ela é muito pequena. E aí, o ideal não é isso. Você conseguiria ter dado um prazo maior para esse cliente, para ele pagar, porque é melhor do que você reduzir ainda mais a sua margem, que já está pequena. Então, a gente tem que analisar isso para poder dar desconto. Dar desconto ao Léo pode ser muito prejudicial lá na frente, porque aí vira uma bola de neve, cada vez mais o cliente vai te pedir desconto, você começa a ficar encurralado, começa, as contas não fecharem, que é aquele segundo problema, e aí você dá mais descontos ainda. Então, analisa, vê qual que é a melhor forma de agradar esse cliente e se você deve dar também. Porque já ouviu falar em demitir clientes? Essa é uma expressão usada por alguns autores aí hoje em dia. Por quê?
Nem todo cliente ele é ideal para a gente tem que analisar, porque às vezes o cliente ele tá te sugando mais do que te dando, e a troca ela tem que ser favorável, tem que ser um ganha-ganha, senão não adianta. Se só seu cliente ganhar e você tá sendo prejudicado, isso não é negócio, isso não é comercialização. Então não precisava de você abrir uma empresa, né, passar por vários perrengues aí durante o dia. Então, a gente tem que sim pensar no ganha-ganha. Será que eu preciso mesmo dar esse desconto? Será que eu preciso dar mesmo esse prazo? Será que o cliente vai comprar? Às vezes é só uma paranoia da nossa cabeça, que a gente tem muito medo, a gente inventa várias coisas na nossa cabeça, né? Nossa cabeça tá pensando lá na frente e, ai meu Deus, se esse cliente não comprar, eu tenho um boleto para pagar. Então, vai tentando aos poucos diminuir os descontos que você dá para ver como que o mercado vai reagir. Porque às vezes ele vai reagir muito melhor do que você está esperando. Você não precisaria ficar dando essa quantidade de desconto que você dá. E o quarto ponto tem bastante a ver com o primeiro sobre apagar incêndios e não se planejar, que é a desmotivação da equipe. Uma equipe desmotivada ela pode prejudicar muito uma empresa. Por quê? O trabalho que às vezes uma pessoa ia fazer acaba tendo que duas fazerem, porque as pessoas estão desmotivadas e elas não conseguem produzir. E isso às vezes o problema ele tá lá na base do que foi passado para ela. Então essa pessoa ela não tá vendo o todo do trabalho dela. Porque pensa só, uma pessoa de produção, às vezes ela tá ali fazendo um trabalho que é só operacional, de apertar um parafuso ou de fazer uma costura, e ela fica fazendo aquilo o dia inteiro. Ela não tá vendo o todo daquele trabalho, como que aquele trabalho impacta na vida do cliente, como que o cliente está reagindo àquele trabalho que ela está fazendo. Por quê? Uma peça ela é formada de vários detalhes, vários componentes. E se um componente desse falha, vai resultar numa dificuldade lá na frente, numa quebra lá na frente. Então, você tem que mostrar justamente isso para o colaborador, que aquele trabalho, por mínimo que seja, por menor que seja, na verdade, ele quando virar o todo do produto, ele impacta em tal coisa para o cliente. Vamos supor uma confecção. Uma pessoa que está ali na máquina só costurando, ela costura apenas uma parte ali de um vestido, ela costura só a alça. Então ela fica o dia inteiro ali costurando alça. Só que quando essa alça é costurada, o vestido ainda não tomou forma. E aí ela não consegue ver que aquele vestido ficou maravilhoso, que o cliente se sentiu emocionado, que às vezes aquele cliente usou para um casamento, para uma ocasião muito especial. Então você tem que mostrar realmente o que isso está impactando na vida do cliente. Então mostre os feedbacks dos clientes para os colaboradores, tanto os ruins como os bons, porque às vezes aquele colaborador vai ver que aquele detalhezinho ali que o cliente está reclamando, se ele tivesse melhorado o trabalho dele, não teria aquela reclamação. Ou que ao contrário, aquela coisa que o cliente está elogiando foi um detalhezinho que ele fez muito bem feito, que impactou lá na frente. Que se ele não tivesse feito o trabalho dele com maestria, aquele cliente não teria saído satisfeito. Então é mostrar realmente o processo, o todo, o porquê aquela tarefa que ele está fazendo ser tão importante para o produto. E o quinto e último desafio mais enfrentado pelos empresários é muito esforço e pouco resultado. Isso é desmotivador, não é mesmo? Você trabalha e não vê resultado. Você passa noites em claro, se mata ali no seu serviço e você não tá vendo o dinheiro entrando. Porque na maioria das vezes, algum desses outros problemas está impactando a sua empresa e você não está vendo resultado. Ou às vezes você não está sabendo também delegar. Gente, o empresário, ele precisa estar na estratégia da empresa. Ele é a peça central. Eu sei que às vezes é tentador, porque você sabe fazer aquilo melhor que seu funcionário, ou você é mais motivado que seu funcionário, logicamente, aí você faz aquilo com mais afinco, você quer fazer,
Mas a gente não pode ficar só agarrado na produção, na vendas, no financeiro. A gente tem que pensar na estratégia, no todo, senão a empresa não roda. Então, o ideal é você sempre pensar: será que só eu posso fazer isso que eu estou fazendo? Ou se eu ensinasse alguém, né, ensinasse muito bem essa pessoa, ela poderia até me superar. Por quê? Uma pessoa que é especializada, por exemplo, na produção, ela faz aquilo o dia inteiro, ela vai se especializando, ela vai ficando melhor a cada dia. E às vezes você que vai lá, faz uma vez, aí vai fazer outra coisa, depois, daí uma semana pega de novo para fazer aquilo, não faria tão bem quanto essa pessoa. Então, o que pode ser delegado, a gente deve delegar. O que não pode é estratégico e aí a gente toma pra gente. Gostou dessa dica? Se identificou com algum desses problemas? Deixa aqui no comentário se você já teve algum desses problemas, como foi que você resolveu, e não se esquece de escrever, de deixar um like, porque isso é muito importante pra gente, ajuda a gente a saber se vocês estão gostando e assim produzir cada vez mais conteúdos de qualidade para você.